Olá a todos! Vamos subir mais um degrauzinho no conhecimento da DTM, disfunção temporomandibular? Desta vez nós vamos falar sobre um assunto que muitos pacientes me trazem. Doutora, eu fui no médico, eu fui no dentista, eu fui num profissional para avaliar essas dores na face e falaram que é porque eu estou estressado, é porque eu sou ansioso. Será? Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Lucy França, eu sou cirurgiã dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor nesta região orofacial e trago aqui informações para vocês terem uma vida mais leve e sem dor. No mês passado, nós trouxemos para vocês a informação sobre as dores de cabeça e a DTM. Sempre é importante compreender qual é a sua dor antes de iniciar um tratamento. E é importante que você saiba, se você tem dor de cabeça, qual é a sua dor de cabeça. E também é importante que você saiba que você pode ter mais de um tipo de dor de cabeça acontecendo em você ao mesmo tempo ou em momentos diferentes, mas você vai ter um tipo, dois tipos, três tipos de dor acontecendo contigo. É importante que você saiba disso, ok? Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista para você compreender toda essa informação do mundo da disfunção temporomandibular. E lembrando, no último vídeo do mês eu comento as mensagens que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Então não deixe de participar. Se você quer a sua pergunta respondida ou o seu comentário analisado por mim, coloque aqui as suas sintomatologias, as suas preocupações, o que está acontecendo com você e no último vídeo do mês a gente conversa sobre isso, combinado? Bom, hoje nós vamos falar então sobre as emoções, sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre a depressão, como elas influenciam na disfunção temporomandibular. Existem algumas características comuns entre as pessoas que sofrem de disfunção. As pesquisas científicas estão buscando compreender melhor essas características. Nós chamamos isso de fenotipagem do paciente com disfunção temporomandibular. Marcadores que podem determinar se você vai ter uma disfunção ou não. Mas nós não chegamos ainda lá. O que eu trago aqui para vocês são observações clínicas que eu venho fazendo no meu consultório, nos atendimentos, para que você que sente dor entenda o que está acontecendo com você e quais as características e qual a influência desses fatores emocionais sobre as suas dores. É nessa caminhada que nós estamos seguindo para que você que sofre, que não sabe por onde seguir, entenda mais sobre a DTM, sobre a dor que acomete o seu corpo. Existe uma área da neurociência chamada educação em dor, que demonstra que pessoas que compreendem o que está acontecendo com ela têm maior possibilidade de controlar a sua dor. Então o que nós fazemos aqui com vocês é trazer a educação em dor, para que você compreenda o que está acontecendo com o teu corpo, por que eu estou sentindo essa dor, o que é essa tal disfunção temporomandibular, por que a ansiedade, a emoção influencia em tudo isso que eu estou sentindo. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, se você infelizmente sofre de dor e você não está entendendo nada o que está acontecendo contigo, acompanhe essa construção de conhecimento que eu tenho feito aqui com vocês. E vocês vão começar a entender para onde eu vou, o que eu devo fazer, qual a minha parte para acontecer esse controle das dores. Gente, não adianta ficar aqui reclamando. É muito ruim, doutora. É difícil viver. Eu não consigo trabalhar. Eu sei. É difícil mesmo. É complexo. Por isso que eu, desde que comecei a trabalhar com os pacientes de dor, percebi a necessidade de informação e tenho trazido essas informações aqui para vocês. Não deixe de aproveitar. E falando em aproveitar, já aproveite e deixe o seu like aqui pra gente, para espalhar essa notícia para as mais pessoas. Se não está inscrito, se inscreva, compartilhe, fale para as pessoas que existe um canal onde a gente fala de dor, principalmente da disfunção temporomandibular e dores na região da face, para que você possa viver com mais qualidade, com menos dor. Então, o primeiro assunto é: o estresse é um fator determinante para você ter uma disfunção temporomandibular? Se assim fosse, todas as pessoas estressadas deste mundo teria disfunção temporomandibular. E não é verdade. Então, o estresse puro e simples não é um fator determinante para você desenvolver uma disfunção temporomandibular, porque a DTM é multifatorial. Para ela
ela acontecer, precisa ter vários fatores acontecendo em você para que ela desenvolva. Mas sim, o estresse é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento dessa disfunção. Me compreendem? Não é diretamente proporcional. Você é estressado, você vai ter DTM. Senão todas as pessoas estressadas teriam DTM. Mas sim, é uma característica dos pacientes que apresentam essa disfunção temporomandibular. Vamos entender mais e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar desta relação dos fatores emocionais no surgimento da DTM. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a manutenção da DTM causada pelos fatores emocionais. Então, me acompanhem para vocês entenderem o raciocínio, ok? Primeiro, então, nós vamos falar sobre o fator determinante. O que é uma disfunção temporomandibular? O que é esta DTM? A disfunção, ela é caracterizada principalmente pela dor. Sempre não. Disfunção é alteração da função. Qual função? Função orofacial. Qual seria a função desta região? Movimento de abertura e fechamento da boca para que você possa falar, comer, beijar, cantar, bocejar. É essa função que nós fazemos com esta região. Se você está com dificuldade de bocejar causada por dor ou por limitação, não tenho dor, mas não consigo abrir, isso é uma disfunção, ausência da função, ok? Ou uma função errada, equivocada, isso é disfunção. DTM, alteração da função temporomandibular. Captaram? É nisso que nós estamos falando. As pessoas vão me perguntar: doutora, eu tenho dor no pescoço, isso é DTM? Não, isso está relacionado às características da disfunção temporomandibular. Pacientes que têm DTM também vão ter, muito provavelmente, dores nessa região. Porém, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. DTM está relacionado a esta região, ok? A partir disto, nós vamos ter outros envolvimentos. Vamos supor, nos vídeos passados eu falei que pacientes com DTM podem apresentar dores de cabeça causada pela própria DTM ou dores de cabeça como enxaqueca e cefaleia do tipo tensional, e as coisas se somam. Pacientes com DTM podem ter cervicalgia, dor no pescoço, dor nos ombros. As coisas se somam, mas DTM, disfunção temporomandibular, é a disfunção desta região orofacial. Compreendido? Perfeito. Então vamos seguir. Para esta sintomatologia desta região acontecer, nós temos que ter somatória de fatores. Vamos continuar falando da sintomatologia, caracterizada principalmente pela dor, que é o que faz vocês virem no atendimento. Pode não ser dolorosa, pode ser um desvio da articulação, da abertura de mandíbula, sem dor, mas é uma disfunção. Pode ser cansaço na face. Nossa, não consigo comer um pote de pipoca. Eu começo a comer na 10ª pipoca, já tô cansado. É uma disfunção. Não consigo beijar. Quando eu vou beijar, eu sinto barulhos aqui. Faz clec, 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 clec. Isso incomoda. Atrapalha o meu relacionamento. Isso é uma disfunção. Então, todas essas características são características da DTM. Mas o que gera disfunção? Nós vamos entrar nessa questão multifatorial. São vários fatores que somados vão desenvolver isso em você. Quais fatores? Vamos começar com o genético. Fatores genéticos vão influenciar para quem vai ter DTM e quem não vai ter DTM. Hábitos. Se você é uma pessoa que tem hábito de ficar movimentando esta região, como essas pacientes aqui, vejam só. Fico tensa, aperto os dentes mais em época de prova. Eu tô há 2 semanas, né, com uma carga de trabalho, com uma tensão emocional bastante grande em relação a essas cobranças. Eu tô há 24 horas por dia funcionando nesse ritmo de trabalho, que provavelmente eu trabalho durante a noite também. Eu não gosto de dar risada, sorrir com os lábios, porque quando eu abro a boca aparecem falhas no meio do dente, eu tenho vergonha. E isso eu fico tensa e travo o maxilar, né? Eu faço isso quando eu tô nervosa. Ficar mordiscando o lábio, ok? Se você tem hábitos com esta região orofacial, de roer unha, de mordiscar o canto do lábio, de mordiscar bochecha, de fazer qualquer movimento com esta região, você pode desenvolver uma disfunção. Você vai desenvolver uma disfunção? Eu não sei, depende dos outros fatores. Então é multifatorial porque vão se somando. É como um copo d'água, uma gota, mais um
pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, transborda. O que seriam esses poucos? Cada característica dessa que eu vou trazer para vocês. Eu já falei do fator genético e eu já falei dos micro hábitos, combinado? Outros hábitos: dormir com a mão embaixo do rosto é um hábito que pode gerar isto. Qual outro hábito? Hábito de manter a sua mão sob o seu queixo quando você está prestando atenção numa aula, por exemplo. Outro hábito: falta de rotina de sono. Se você é uma pessoa que dorme 4 horas da manhã num dia, no outro dia você dorme às 10 da noite, no outro dia você dorme à meia-noite, você tem uma irregularidade no teu sono, o teu corpo disfunciona e você vai ter mais tendência a ter dores. Dentre essas dores, a DTM. Outro hábito: hábito alimentar. Se você é uma pessoa que tem o hábito alimentar de produtos pró-inflamatórios, açúcar, farinha, coisas que vão fazer com que você tenha uma inflamação maior no teu corpo sistemicamente, você vai ser uma pessoa que tem mais tendência a ter disfunção temporomandibular. Se você é uma pessoa que não se exercita, que não faz atividade física, você vai ser uma pessoa com mais tendência a ter disfunção temporomandibular. Entender os fatores que eu fui falando do copinho para transbordar? Não é um fator, são vários. E dentre esses vários fatores que eu acabei de falar, entra o fator emocional. Por quê? Pessoas que têm uma característica X, eu vou dizer e você vai anotando aí qual você tem. Ok? E depois você escreve aqui embaixo para mim qual dessas características emocionais você apresenta. Por quê? Somado a tudo isso que eu já falei, genética, qualidade do sono, atividade física, alimentação, hábitos bucais, hábitos posturais, juntando tudo isso e mais esses fatores que eu vou falar agora, da característica psicoemocional, você vai ou não desenvolver uma disfunção temporomandibular. Lembrando, a DTM, ela é uma doença músculo-esquelética. Ela envolve a sua musculatura da face e a parte óssea na articulação temporomandibular. Pode envolver as duas ou apenas uma das estruturas, ok? E ela é determinada por padrões psicoemocionais que eu vou falar agora. Se você se percebe uma pessoa autocrítica, responsável, mas o responsável é naquele excesso de responsabilidade, preocupado, perfeccionista, hipervigilante, que é aquela pessoa que está o tempo todo prestando atenção e gera em si aquelas contrações da musculatura. Essas características vão fazer com que você contraia mais os seus músculos e a ação de manter os seus músculos contraídos vão gerar, junto com esses outros fatores, a disfunção temporomandibular. Me entendem aonde entra o fator emocional nisso tudo que nós trabalhamos aqui? Então não é incomum as pessoas chegarem no consultório, tem uma ficha chamada de anamnese, onde você preenche as suas características e dentre essas perguntas vai estar lá. Não tem um paciente de disfunção com diagnóstico de disfunção temporomandibular que não seja ansioso. A ansiedade está muito linkada. Doutor, então você quer dizer que a ansiedade gera disfunção temporomandibular? Não. Eu estou dizendo que a característica dos pacientes que desenvolvem uma disfunção temporomandibular é de ser ansioso. Entenderam? É esta relação. Se não, voltando à mesma coisa do estresse, todas as pessoas ansiosas teriam DTM e não é isso que a gente encontra. Mas sim, é um fator e uma característica muito grande nos pacientes que têm essa disfunção. E aí nós vamos precisar gerenciar isso. Daí você me diz assim: eu fui no médico e ele falou que o meu problema é psicológico. Não, gente, o problema não é psicológico. A grande questão é a sua característica psicoemocional, de forma como você lida com as suas emoções, o quanto você se autoconhece e consegue gerenciar a sua emoção no seu dia a dia, vai determinar a qualidade do teu tratamento e do controle da sua disfunção temporomandibular. Porque se nós, como profissionais da dor, ficarmos focando só na questão física, o fator principal que vai manter a sua DTM ativa
não vai ser controlada. Por isso que em muitos casos a gente trabalha com vários profissionais. Se você é um paciente de DTM que já está há bastante tempo com a sintomatologia, eu vou descrever o seu perfil. Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa preocupada, você tem vários problemas na sua vida, não somente com você, mas com pais, com tios, com filhos, com pessoas no trabalho, com várias situações relacionais acontecendo ao mesmo tempo. E por causa dessas questões emocionais, você acaba não conseguindo dormir direito e daí você não tem uma rotina de sono, não porque você não quer, mas porque as situações não permitem. E aí você acaba se preocupando cada vez mais porque a sua falta de sono faz com que você não seja produtivo, e a falta de produtividade no seu dia a dia te faz com que você perca a possibilidade de ter uma renda maior. Então você começa a ter problemas financeiros e daí você não tem dinheiro para fazer um tratamento, e aí você fica cada vez mais nervoso porque você tem uma situação dolorosa acontecendo no teu corpo e você não tem a possibilidade de controlar tudo isso. Vocês entendem o quanto é grande? Vocês percebem que uma coisa vai levando a outra e tudo isso vai se misturando e vocês chegam numa situação caótica e chegam para mim dizendo assim: doutora, me ajuda. E eu falo: gente, a coisa é complexa, é mais ampla do que isso. Quantas pessoas mandam mensagem no meu consultório perguntando, é assim, ó, vou comentar com vocês o que a minha secretária passa. Quanto é o valor da consulta? A minha secretária está instruída a orientar toda essa questão inicial de como você vai chegar no consultório. Então, primeiro ponto, qual é o valor da consulta? Segundo ponto, tem um horário para amanhã? Por quê? Porque tá tão incômodo que eu quero horário para amanhã. Isso é ansiedade. Há quanto tempo você está vivendo com esta dor? Há bastante tempo. Você quer um horário para o dia seguinte? Não, eu não tenho horário para o dia seguinte. Então, voltando aos fatores que vão determinar o desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular, os fatores emocionais, sim, eles estão relacionados a toda essa situação. E aí você começa a ter a sintomatologia da disfunção. Nesse momento inicial, você já vai procurar um tratamento? Muito provavelmente não, gente. Sabe por quê? Porque a DTM ela tem uma característica flutuante. O que eu quero dizer com isso? Me acompanhe e veja se vocês já não passaram por isso lá no passado. Talvez hoje você já esteja numa situação mais avançada, mas lá no passado, pensem comigo. Eu estava comendo algo, uma carne, algo mais resistente, e comecei a ter dor. Parei de comer, parou a dor. Não deve ser nada. Em outro momento, eu estava abrindo a boca e ouvi um estalo. Me assustei, foi esquisito, mas passou e eu não fui atrás. Dali um tempo maior, eu tive um pouco de dor de cabeça, mas eu tomei uma Neosaldina e passou e eu não fui atrás. E dali um tempo, eu começo a ter tudo isso junto. Que esquisito. Daí eu vou ligar para marcar uma consulta. Com qual profissional eu marco? O que eu devo fazer? Essa é a característica dos pacientes que sentem disfunção temporomandibular e começam uma jornada longa, muito longa, até conseguir o seu diagnóstico. E quando chega aqui, gente, a questão já está muito maior. Por isso eu trago essas informações para que vocês entendam que se vocês diagnosticarem no início, é muito mais fácil de controlar. Voltando à questão emocional, vocês observando que o dia que vocês tiveram esse cansaço muscular, muito provavelmente foi no final de semana, onde a semana foi bem intensa e cansativa. Tiveram vários fatores emocionais, briga, discussão, incômodo, que foram se somando e no final de semana você foi comer uma pipoca e sentiu cansaço na face. Esse link do emocional com a sintomatologia é importante que você comece a fazer e você comece a anotar, porque aqui, ó, você esquece. Se você anota, você começa a linkar os fatores e entender o quanto o emocional influencia na sua dor. Quantas vezes o paciente chega no consultório para fazer uma avaliação e eu questiono, você percebe que nessa semana que você teve mais dor, você teve mais estresse, mais situações ansiosas? Eu vou dizer para vocês que 50% das pessoas vão me dizer não. E depois que a gente começa a conversar e eu começo a explicar, eles falam: nossa, eu nem tinha percebido, mas sim, meu trabalho essa semana foi horrível, tive várias coisas acontecendo. É treino. E vocês precisam treinar a percepção, a autopercepção. O que os fatores externos estão gerando no seu corpo. Situação simples. Eu vou dar um exemplo bem bobo.
mas é real. Você está tranquilamente na sua casa, seu dia foi bom, você produziu, você tá bem, tranquilo, e chega alguém da sua família, marido, filho, alguém, reclamando de uma situação X. Você ama essa pessoa, você está preocupado com ela. Ela viveu a situação ruim. Naquele momento, você contrai a sua musculatura por saber que a pessoa passou por uma situação ruim. Observe isso no seu dia a dia. Se a pessoa fala, eu não sei como é o ambiente da sua casa, mas às vezes uma palavra negativa, gente, um xingamento, uma reclamação de uma outra pessoa que não é você, te fere e você contrai a sua musculatura. Entenda essa relação do emocional com o seu corpo. Parece bobo, mas é muita coisa para se somando, vai gerar as dores musculares no seu corpo. Então hoje nós falamos sobre a relação do emocional, da ansiedade, da característica desses fatores emocionais sobre o desenvolvimento da disfunção temporomandibular. Na próxima semana nós vamos falar sobre a manutenção desses fatores. Você já tem um diagnóstico de DTM e por que é importante você controlar os fatores emocionais para controlar a sua disfunção. Se você não entendeu muito bem tudo isso, volte o vídeo, assista de novo, porque sim, eu entendo, é complexo, mas é importante. Se você sofre de dor, você precisa entender o que está acontecendo com você e as diversas variáveis envolvidas para que você tenha a doença disfunção temporomandibular. Lembrando que você pode ter DTM e somado a isso você pode ter enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, cervicalgia, zumbido no teu ouvido, tudo ao mesmo tempo agora. E ainda vocês me escrevem, e doutora, eu ainda sou ansioso. Entendem a ligação? É isso que a gente tem trabalhado aqui. Então, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com as pessoas, não deixe de assistir novamente para entender melhor tudo isso e entenda que DTM, disfunção temporomandibular, é uma doença músculo-esquelética causada por vários fatores que unidos vão desenvolver em você este problema. Quais são esses fatores? Tudo isso que eu falei hoje. Preste atenção e me escrevam aqui embaixo o que vocês perceberam em vocês, porque no último vídeo do mês eu vou comentar com vocês sobre tudo isso, ok? Até a próxima, pessoal!